no Guia Completo. O corpo humano. Quatrocentos mil seres humanos nascem a cada dia. A única coisa que temos em comum é a máquina fantástica que habitamos, o corpo humano. No curso de sua vida, ele irá respirar o equivalente ao ar contido em 10 bilhões de balões. Fará o processamento de 30 toneladas de alimentos. E irá secretar quase 75 litros de lágrimas. Porém, o homem raramente para e pensa na espantosa tecnologia por trás de cada ação das mais comuns. No centro do corpo, por exemplo, temos uma engenhosa estrutura. É incrivelmente forte e, no entanto, muito leve, permitindo que nos movimentemos livremente. O esqueleto é composto de 206 ossos rígidos. É uma estrutura que mantém o corpo ereto e forma uma gaiola protetora ao redor de delicados órgãos internos. O órgão mais vulnerável do corpo tem atenção especial. O cérebro está protegido por 22 ossos em união conjunta, formando um capacete natural. E os ossos mais fortes do esqueleto são os que mais trabalham. Quando o corpo aterrissa, depois de um salto energético, o fêmur recebe um impacto de quase meia tonelada. Uma força que partiria granito. O fêmur é forjado para sobreviver a esse tipo de tratamento. As extremidades do osso têm uma estrutura alveolar, possuindo reforços e arcos. Eles direcionam a força do impacto para a parte do meio mais forte e compacta. É essa estrutura alveolar que torna o osso forte, ainda que leve. Esse exemplo de inventividade da natureza inspirou um engenheiro de Paris no século XIX. Ele queria construir a estrutura mais alta do mundo. O material mais forte disponível era o ferro. Mas ele sabia que, se usado em grande quantidade, a estrutura desabaria sob o próprio peso. Seguindo o esquema do fêmur, o engenheiro usou o ferro apenas onde ele tornaria a estrutura mais forte. Seu nome era Gustave Eiffel, e sua torre tornou-se um ícone. As vigas mestras de ferro da Torre Eiffel, como os reforços e arcos de um fêmur, direcionam as forças atuantes sobre a torre para suas partes mais fortes, as pernas. Entretanto, ao contrário da Torre Eiffel, os ossos não estão presos a um ponto determinado. Estão em constante movimento e têm que suportar todo tipo de tensão e pressão.
Qualquer impacto sobre os ossos provoca uma espantosa reação. O choque mobiliza um exército de microscópicas máquinas de construir ossos. Onde ocorre a tensão, estas células excretam uma camada de osso fluido. Ela endurece para fortalecer a estrutura. As áreas em tensão não precisam ser tão fortes. Aqui, células destrutivas de ossos utilizam o ácido clorídrico para dissolver ossos supérfluos. Como uma equipe de escultores, as células dos ossos constantemente reconstroem o esqueleto para torná-lo mais forte onde necessário e mais leve onde pode dar-se ao luxo de sê-lo. O corpo humano, em média, dá 5 milhões de passos por ano. E cada um deles contribui para dar forma aos nossos ossos. Para cada ação, há uma reação. O exercício fortalece o esqueleto. Dirigir um carro o enfraquece. Durante toda a sua vida, a humanidade esculpe seus inigualáveis esqueletos. As células ósseas trabalham de tal forma que cada pessoa adquire um esqueleto totalmente recondicionado a cada 10 anos. Não importa quantos anos você tenha, seu esqueleto não tem mais de 10 anos de idade. O maior órgão do corpo pesa cerca de 4 quilos e cobre uma área de quase 2 metros quadrados. Esfregá-lo faz com que descame, enchendo a nossa casa de pó. É a pele. A parte da pele que podemos ver é constituída de células mortas. Elas se sobrepõem como telhas bem juntinhas, tornando o corpo à prova d'água. A pele impede que a preciosa água se escoe e que substâncias químicas nocivas penetrem. Todavia, se por um lado é uma barreira formidável, a pele tem que ser flexível, por vezes ao extremo. As mulheres grávidas produzem um hormônio que permite à pele chegar 2 vezes a seu tamanho. Porém, a pele não é uma cobertura inerte. É um órgão ativo, com uma função vital. A pele mantém o corpo fresco. Esta câmera sensível ao calor mostra em vermelho e amarelo as áreas mais aquecidas de um corpo em ação. Durante exercícios pesados, os músculos geram calor suficiente para fazer várias xícaras de café. Esse aquecimento facilmente causaria danos aos órgãos internos, a menos que o corpo fizesse alguma coisa. Logo abaixo da superfície da pele, há 3 milhões de unidades de controle de temperatura. São as glândulas sudoríparas, cada qual um tubo espiralado com mais de 1 metro de comprimento, cheias de fluido. À medida que o corpo esquenta, o tubo se contrai, empurrando uma gota de suor para fora da pele.
Ao evaporar, o suor extrai o calor da pele, refrescando o corpo. Um corpo em grande atividade energética pode expelir 800 mililitros de suor por hora. Para um órgão com uma tecnologia tão harmoniosa, a pele é surpreendentemente rija. Sob a superfície da pele, existe uma rede de fortes fibras de colágeno. Um fio de colágeno é mais forte que um cabo de aço da mesma dimensão. A falta de colágeno enfraquece a pele. Isso não tem tanta importância, a menos que chegue ao limite máximo. Há 4 anos, Billy Schuer perdeu o convite para disputar o Campeonato Mundial de Pesos Leves. Sua pele o deixou mal. A luta estava indo muito bem, mas eu sofri cortes nos 2 supercílios e... Por isso o juiz interrompeu a luta antes do 8º assalto. Perder o campeonato por causa de cortes no supercílio foi uma coisa horrível, mas boxe é assim. Billy tentou compensar a falta de colágeno de sua pele, enriquecendo sua dieta com suplementos ricos em colágeno, submetendo-se a tratamentos a laser para fortalecer a pele. Parecia estar dando certo. Billy não sofreu cortes em suas 4 últimas lutas. Mas sua pele está prestes a enfrentar o teste mais difícil. O campeão mundial, Steve Johnston. Eu tenho certeza de que esse é o meu momento. Acho que não terei mais cortes no supercílio. No terceiro assalto, Billy sofreu um corte. Continuou lutando apenas para sofrer mais cortes, no supercílio e no nariz, mas nada tão grave ao ponto de interromper a luta. Billy foi até o fim, mas perdeu o título por pontos. É difícil imaginar, mas com o tempo, os cortes de Billy cicatrizarão. É isso que torna a pele realmente incrível. Quando a pele é cortada, centenas de vasos sanguíneos são rompidos, enchendo o ferimento de sangue. Isto transporta o kit de cicatrização do corpo. Pequenas células, chamadas plaquetas, agrupam-se e formam rolhas temporárias que estancam o sangramento. Fios de proteína formam rede firme, prendendo as células do sangue. Isto vem a se tornar uma crosta. A crosta se contrai, unindo as bordas do ferimento. Mais tarde, a crosta se solta, deixando à amostra uma faixa de pele nova. Este é Billy, 3 meses depois da luta. O corpo humano parece romper todas as regras da engenharia. É bem pesado e, no entanto, se equilibra sobre poucos centímetros quadrados de carne e osso. Foi por isso que desenvolvemos um sistema inteligente para nos manter eretos. Mas temos que aprender a utilizá-lo. Uma vez dominados os fundamentos, podemos levar ao limite os nossos órgãos do equilíbrio. Quando dobramos nossos membros, microscópicos medidores de força calculam a tensão dos músculos
evitando que nos inclinemos demais. Os olhos se fixam em referências conhecidas, como o horizonte, para saber para que lado o corpo está se inclinando. Porém, a informação mais importante para o controle do equilíbrio vem de uma região do fundo de nosso crânio. Bem no centro do interior do ouvido, há 2 pequenos órgãos na forma de bolsas. Cada bolsa contém uma camada de gelatina, com milhares de pequeninos cristais. Quando a cabeça se inclina, a gravidade puxa esses cristais na direção do solo. O menor movimento desses cristais estimula as células nervosas envoltas na gelatina a enviar mensagens elétricas. Elas dizem ao cérebro para que lado sua cabeça está se inclinando. A sensibilidade desses órgãos nos permite detectar uma mudança tão pequena quanto a espessura de um fio de cabelo no ângulo da cabeça. A única limitação do sistema de equilíbrio é que necessita da gravidade para funcionar. Motor principal acionado. 4, 3, 2, 1. Impulso de ignição e decolagem. Subindo. Quando nos aventuramos no espaço, começamos a ter problemas. Os pontos de referência verticais e horizontais não se encontram onde os olhos esperam que estejam. Os medidores de força nos músculos oferecem menos resistência do que o normal. E sem a gravidade para atraí-los, os cristais no interior do ouvido cessam de enviar informações precisas. Como resultado, o sistema de equilíbrio passa a funcionar mal. É uma experiência muito familiar para a doutora Ellen Baker, que foi a médica em 3 missões espaciais. Até ficar totalmente sem peso. Você não tem ideia de como será, não sabe como seu corpo vai reagir, não sabe como vai se ajustar quando seu mundo é virado em todas as direções. Mas é muito emocionante. Minha paciente, por favor. E à medida que a missão avança, você descobre que seus pés tocam o solo cada vez menos. Parece estar tudo bem. Os astronautas acabam por se adaptar às estranhas e confusas informações de seus sensores de equilíbrio. Depois de um breve período no espaço, o corpo humano, na realidade, se esquece de como lidar com a gravidade, em vez disso, aprendendo a equilibrar-se e movimentar-se sem ela. E esse é o problema quando os astronautas retornam à Terra. Pouso completo, missão perfeita. Na verdade, foi pior quando voltei do que quando eu fui. A sensação comum de mexer a cabeça não parece tão comum. Por exemplo, toda vez que eu mexia a cabeça para frente e para trás, era como se o meu corpo se movesse da mesma forma. E algumas pessoas têm a mesma sensação. Quando lançam a cabeça para frente, é como se tropeçassem. Eu devo ter levado umas 6 ou 7 horas para poder andar sem me sentir enjoada. Eu diria que, virtualmente, todo mundo tem esse tipo de problema ao voltar e em diferentes graus. Quando voltam à gravidade, os astronautas têm uma sensação parecida com um enjoo no mar, porque os sinais enviados pelos cristais auditivos não se adaptam ao que seus olhos dizem. Isso os confunde e resulta em desorientação. Todo astronauta sofre algum distúrbio no equilíbrio ou no caminhar ao voltar de um voo. Observando-o andar em torno da nave tentando fazer curvas, veremos que ficam próximos demais, roçando o cotovelo ou o joelho na quina. Há uma sensação esquisita relatada por muitos que subiram escadas depois de um voo espacial. Para eles não é como subir uma escada, mas como se estivessem empurrando a escada para baixo. Depois do pouso, o equilíbrio dos astronautas é testado numa cabine controlada por computador.
Para este teste, fiquem com os olhos abertos e tentem manter uma posição ereta. Vamos. Bill Pawlowski movimenta as placas da base e o visual ao redor para analisar o desempenho de cada sensor de equilíbrio. Acha que sabe onde está o vertical? Sei sim. Eu acho que estou me inclinando para trás neste momento. Agora parece que eu vou cair para a frente. Ele descobriu que o órgão do interior do ouvido está muito prejudicado. Ok? Oh, Você está bem? estou ótimo. Ok. Quanto mais tempo uma pessoa passa livre da ação da gravidade, mais demora a se readaptar a ela. Pode levar semanas para um astronauta se livrar das náuseas e desnorteamento. Esta é uma simulação do mais novo fruto da imaginação da NASA, uma missão tripulada a Marte. Assim que pousarem, a equipe terá que enfrentar a gravidade do planeta, que é apenas a metade daquela da Terra, mas o suficiente para causar problemas. Os distúrbios que terão ao pousar os sujeitarão a maior risco de caírem. E se alguém cair e se machucar na superfície marciana, isso poderia interromper a missão. Ou a pessoa ficaria machucada durante um tempo maior. Poderia haver sérias consequências. Estando o hospital mais próximo a 6 meses de distância, qualquer ferimento seria catastrófico. A NASA quer resolver o problema do equilíbrio, fazendo com que os astronautas se lembrem de como é a gravidade. Ela planeja fazê-lo girar numa centrífuga por curtos períodos durante o voo. Assim que pousassem, estariam prontos para começar a trabalhar sem o risco de desnorteamento. Se proporcionarmos essa terapia ao chegarem à superfície de Marte, provavelmente estarão aptos a se levantar e ir em frente, em vez de terem que esperar de 2 a 4 semanas para se adaptarem ao meio ambiente. Talvez um instrumento mais sofisticado da natureza seja uma coisa que nem chegamos a considerar: a mão do homem. Só a consideramos quando precisa de manutenção. Mas a mão é uma peça notável de engenharia mecânica. Ela contém mais partes móveis controladas por músculos do que qualquer outra estrutura do corpo. Por isso, a mão pode realizar uma variedade tão grande de movimentos. Ela é capaz tanto de força bruta quanto de incrível delicadeza. Mas as mãos não foram sempre versáteis. Elas se desenvolveram. Esta é Lucy, a mais antiga ancestral ereta que se conhece. Tudo o que resta dela são alguns ossos fossilizados. Ao investigar a evolução da mão humana, a doutora Mary Maskey, da Universidade do Arizona, precisou da ajuda de um colega prestativo e sensores de computador para chegar a uma imagem de como Lucy usava as mãos para fazer ferramentas. Lucy tinha músculos semelhantes aos nossos, provavelmente o mesmo conjunto de músculos que temos. Eles teriam que ter força suficiente para que ela pudesse segurar objetos com firmeza. Isso porque, para se fazer algum instrumento, você tem que ser capaz de segurar a ferramenta com uma das mãos, bater nela com a outra e evitar que caia ao chão. Os engenheiros da NASA conseguiram em 5 anos o que a natureza levou milhões de anos para conseguir. Eles construíram uma mão robotizada que pode fazer quase tudo o que a mão humana faz. A mão da NASA virá a ser um dia parte de um robô astronauta que realizará tarefas sofisticadas de manutenção fora da espaçonave. É
É preciso um banco de computadores somente para controlar os componentes mecânicos da mão. Mas é preciso uma peça de aparelhagem ainda mais sofisticada para guiá-la por controle remoto. Um cérebro humano. Há um número infinito de possíveis situações com as quais a mão precisa lidar. Essa tarefa enorme deixa tensos até mesmo os computadores mais poderosos. Na verdade, passamos a maior parte da infância ensinando ao cérebro como controlar as mãos. Somente para abrir uma lata, o cérebro tem que enviar milhões de impulsos nervosos para as mãos a cada segundo, enquanto que, simultaneamente, coordena uma variedade de funções corporais. O cérebro pode fazer isso porque processa informações de uma forma única. Ele divide o trabalho entre seus bilhões de células, cada qual se comunicando com outras 10.000 células por meio de uma rede de conexões elétricas. Para se ter uma ideia do tamanho deste sistema, imagine-se fazendo uma ligação telefônica. Imagine-se fazendo uma ligação telefônica para todo mundo que você conhece. Imagine cada cidadão numa cidade do tamanho de Nova York telefonando para cada um dos nomes da lista telefônica. E se a mesma coisa estivesse acontecendo em cada cidade do mundo? Quanto tempo levaria? Qual seria o total das conexões? Está se aproximando do número de conexões que o cérebro pode ativar por segundo. E ele as faz tranquilamente. Mas o cérebro não está confinado a um espaço de 1.400 centímetros cúbicos dentro do crânio. O cérebro pode expandir-se e vivenciar o mundo através dos sentidos. O sentido do tato ativa 5 milhões de poderosos sensores que se projetam da pele. Cada pelo tem um nervo em sua raiz tão sensível que se inflama a mais leve pressão. Basta um grão de poeira. O sentido da audição repousa sobre peças de cartilagem especialmente delineadas, anexadas aos lados da cabeça. As arestas e cavidades do ouvido vibram em frequências diferentes, de acordo com a localização da origem do ruído. Isso nos ajuda a determinar de onde o som está vindo. A superfície da língua é dotada de 9.000 detectores químicos. Essas papilas gustativas exigem apenas algumas moléculas de uma substância para detectar se é amarga, salgada, azeda ou doce. A rede de radares dos sentidos estende-se muito além do próprio corpo. Podemos distinguir até 10.000 odores diferentes, os quais o idioma não está equipado para descrever. Como você descreveria o aroma de uma tarde ensolarada? Ou o de um bebê recém-nascido? Estamos literalmente mergulhados em aromas, uma vez que as moléculas odoríferas flutuam à nossa volta o tempo todo. Cada respiração traz milhões dessas moléculas até as narinas.
O fluxo de moléculas abre caminho para cima até um pequeno trecho em cima do nariz. Essa área está repleta de milhões de células nervosas que registram os odores. As moléculas odoríferas se dissolvem na mucosa pegajosa que rodeiam as pontas dessas células. Cada terminal nervoso é dotado de pequenos receptores que reagirão a apenas um tipo específico de molécula. Quando as moléculas odoríferas chegam ao receptor correto, emitem impulsos elétricos. Esses sinais alimentam a região cerebral que controla as emoções e a memória. Isso explica por que os aromas conseguem nos trazer velhas lembranças e influenciar o nosso humor. A parte objetiva do cérebro eventualmente traduz todos os impulsos elétricos do nariz, que percebemos como aromas. Dessa forma, nós cheiramos com o cérebro. O cérebro tem papel igualmente importante na visão. A visão ocupa mais espaço no cérebro do que todos os outros sentidos juntos. Uma imagem que chega à retina desencadeia uma onda de atividade elétrica que viaja através do nervo óptico até o cérebro. Em uma fração de segundos, o cérebro divide ordenadamente essa tempestade elétrica em pedaços de informação por cor, borda, forma, movimento ou profundidade. Eventualmente, o cérebro reconstrói os elementos separados, formando uma imagem que podemos entender. Isto é, a menos que se trate de um cego. O neurobiólogo John Crowley Dillon está tentando fazer uma coisa que soa como um milagre: fazer o cego enxergar. Sua inspiração teve uma origem incomum. Descobriu-se há bastante tempo que se você cortasse um nervo óptico de um peixinho dourado e esperasse alguns meses, ele cresceria novamente. Os milhões de fibras ópticas que fossem danificadas voltariam ao cérebro e se conectariam a ele. A questão é, por que o peixinho dourado faz isso e nós não? Há muitos laboratórios em todo o mundo que estão estudando esse problema. Na verdade, tudo indica que podemos estimular esse crescimento. É muito encorajador, mas ainda falta muita coisa. O objetivo do professor Crowley Dillon é descobrir um sistema alternativo. Ele acredita que a parte do cérebro normalmente utilizada para a visão possa ser novamente treinada para se adaptar a informações extra-auditivas. Os limites entre os diferentes sentidos podem não ser tão precisamente demarcados quanto sempre pensamos que fossem. Existem certas áreas visuais do cérebro que recebem informações do sistema auditivo. Na Universidade de Manchester, Crowley Dillon está tentando ensinar seus alunos cegos a reconhecerem imagens pelo som. Como este peixe ou este cavalo. Ele atribui um som a linhas horizontais. O tom depende de sua altura. As verticais, outro som. Outro ainda para as diagonais. E se a imagem é simplificada em uma linha de desenho, tem um som característico. A imagem pode ser dividida em seções simples, ou tocada como um todo. Muito bem, eu tenho um número de imagens de cenas tiradas nesta área. O que vou fazer é deixá-los ouvir toda a clave do som para a cena inteira. Certo, vocês ouviram o que toquei.
A coisa completa. Pode me dizer o que acham que é? Eu acho que a maior parte da imagem é um grande edifício, porque podemos ouvir muitos verticais e eles são as claves para muitas janelas. Isso. Os prédios à esquerda e à direita devem estar em primeiro plano, porque parecem maiores, de certa forma. Eu acho que a árvore deve estar à direita, ela deve estar na frente da imagem. Do lado esquerdo poderia ser o contorno de outro prédio, talvez. Sim, está certo. O supremo objetivo do professor Cronley Dillon é que o sujeito carregue uma câmera ligada a um computador, o que simplificaria as cenas, proporcionando claves musicais, agindo como um suporte, como um cão de cego ou uma bengala. É uma forma de tocar o mundo. É isso que os nossos olhos fazem. Eles tocam o mundo à distância por você. É verdade que o toque faz isso, mas com uma bengala você está limitado ao alcance de seu braço. Para nós, é o fornecimento de uma informação que não está disponível para uma pessoa cega no momento. O cérebro é capaz de adaptar-se e aprender novas habilidades, porque ao contrário do hardware no interior de um computador, o cérebro não está incrustado numa pedra. É de natureza quase fluida. Pensem no cérebro como um lago e em qualquer experiência como uma pedrinha jogada nesse lago. Ondas de atividade elétrica se espalham pelo cérebro como as ondulações sobre o lago. Diferentes ondulações emergem e formam novos padrões. A superfície do lago muda o tempo todo. Exatamente como o cérebro, que está constantemente se renovando. Cada pensamento, cada emoção pode criar uma nova conexão ou fortalecer uma já existente. É assim que aprendemos. Atrás de toda essa atividade, há um exército de máquinas microscópicas, responsáveis não somente pelas ações do cérebro, mas por todos os processos no interior do corpo. As pessoas são feitas de 70 milhões de células. Boyce Hensberg, escritor de ciências e biólogo, tornou-se obcecado pelas investigações das maravilhas da célula. Todo o corpo humano é feito de células ou de coisas que as células fizeram, como os ossos. A pele é feita de células, o coração é feito de células e também os músculos que operam o corpo para que você possa se mover. Todas essas coisas são feitas de células, incluindo o próprio cérebro, que emite impulsos elétricos de uma célula para outra para que possamos pensar. Todas essas espécies diferentes de células trabalham basicamente da mesma forma. Quando examinamos o interior de uma célula, vemos os mesmos tipos de estrutura. No interior de uma única célula, há centenas de estações de força microscópicas, fábricas de proteínas, plantas recicladas e estradas de transporte. O núcleo é o centro de controle da célula. Ele contém o DNA, o esquema da vida, que diz a uma célula como montar sua infraestrutura. A parede exterior da célula permite que ela absorva as matérias-primas necessárias para permanecer viva. As células prendem essas matérias do exterior e as agrupam em pequeninas bolhas de carga, chamadas vesículas. A bolha desloca-se através de um motor não maior que uma molécula, que se prende a um dos trilhos em miniatura que formam a rede de transporte da célula. Geralmente, as bolhas chegam ao seu destino em segundos. Mas nas células maiores, que se estendem da espinha dorsal aos dedos do pé, a jornada pode levar 4 dias. Cada bolha carrega um código, uma etiqueta com endereço químico que a conduz a um local em particular. Quando chega ao alvo, talvez um lisossomo,
uma das muitas plantas em reciclagem da célula, ela pula do trilho e esvazia sua carga. O trabalho da planta em reciclagem é dividir a matéria-prima entregue em blocos de prédios menores, que a célula usa para crescer. As instruções que estão nas células, começando a desenvolver-se no embrião, dizem a cada uma delas como mudar para assumir uma nova função. As células também controlam as atividades que ocorrem. Se há um ferimento, as células podem senti-lo e mandam uma mensagem para que outras células venham a reparar os danos. Tudo isso mantém o corpo numa espécie de equilíbrio harmonioso. Porém, às vezes, as células não se comportam como deveriam e não conseguem reparar os danos causados ao corpo. Há 10 anos, o entusiasta de vida ao ar livre Sean Sarasan cortou a perna. Infelizmente, o ferimento ficou inflamado durante tanto tempo que as células da pele de Sean não conseguiram crescer e cicatrizar o ferimento. É perturbador quando há uma área ferida em sua pele que não está cicatrizando como outras partes de seu corpo. Você corta a sua mão, o rosto, tudo cicatriza quando as células percebem que houve danos, mas com a minha perna não estava acontecendo isso. Eles tentaram um enxerto que fracassou. Tentaram outro enxerto que fracassou também. E é por isso que precisamos tomar medidas diferentes. Sean é uma das 3.000 pessoas que receberam um tratamento revolucionário. Um enxerto de pele artificial. Cientistas de companhias biotécnicas utilizaram a capacidade da célula de desenvolver um tecido a partir do nada. As melhores células a serem usadas são as de prepúcios circuncisados de bebês recém-nascidos, porque se multiplicam rapidamente. As células de apenas um prepúcio poderiam fabricar pele para cobrir um campo de futebol. Esta é uma amostra da mais recente geração de fábricas de crescimento de pele chamada Apligraf. Não tem pelos nem glândulas sudoríparas, mas está proliferando com células jovens e vigorosas. Sua perna está com boa aparência. Parece um pouquinho menor desde a sua última visita. Vou medi-la. Agora está medindo 55 milímetros. Cicatrizou quase a metade no último mês. E deve ter cicatrizado 80% desde que a colocamos no Apligraf, eu diria. É como ensinar novamente as minhas células a crescerem quando não fizeram por um longo tempo. Tem sido um notável processo de cicatrização para mim. Parece que as células são realmente a base fundamental da vida. Se assim for, o que mais sobre a vida os cientistas aprendem ao estudá-las? Tudo que analisamos acaba sendo explicável e compreensível em termos de química e física. Assim, a próxima questão é: e a consciência? Isso parece ser uma coisa muito misteriosa. Poderia ser explicada somente através de processos naturais? A maioria dos cientistas diz sim, é claro que poderia. Sem dúvida, essa será uma das últimas fronteiras no estudo do funcionamento da vida em seu nível mais fundamental. Podemos chegar perto ou talvez jamais cheguemos. Será que nossos corpos incríveis são nada mais do que o resultado da física e da química? Mesmo que um dia nossos pensamentos possam ser explicados em termos de células e moléculas, existirá algo além do reino da ciência? Colocado simplesmente, o modo como vivemos nossas vidas. São nossas experiências e lembranças que nos fazem o que somos. Singulares habitantes da máquina mais complexa da natureza. O corpo humano.